Fala turma, tudo bem? Bom ter vocês aqui de carona novamente com a gente. Estamos aqui para mais um TF na estrada. Eu sou a Fran e você vai com a gente em mais esse percurso de deslocamento que a gente resolveu para otimizar e gravar algum conteúdo que surge aqui nas nossas conversas, né, Thiago? Isso aí. Sou o Thiago, então, prazer tá com vocês aqui junto com nós. Nós vamos fazer um bate-papo aqui, falando um pouquinho hoje, eu e a Fran, a gente conversava sobre a importância das pessoas que você escolhe para estar junto contigo, os parceiros teus, tanto de negócios quanto para a tua vida, os teus fornecedores, os teus sócios. E a gente falava da importância, né, de você ter pessoas do teu lado que realmente vão estar alinhadas com os teus valores, com os teus princípios, que vão realmente ajudar você a crescer e prosperar, né? Exatamente. Porque quando a gente pensa em fazer uma parceria com alguém, vou falar da parceria amorosa, então. Ai, quero um homem assim, lindo, olhos azuis. Alto, né, amor? Pra quem conhece a gente sabe que o Thiago é menor do que eu. É que a Fran, para vocês entenderem, ela escolheu dos males o menor, né? Não, nos pequenos frascos, nas grandes essências, então. Mas é isso, né? A gente geralmente, quando pensa numa parceria amorosa, lá na nossa imaturidade, quando a gente é novinho, imagina as características físicas, imagina já todo o romance. Quando na verdade o que vai fazer uma parceria amorosa ser de sucesso é se vocês compartilham dos mesmos princípios, valores, metas, objetivos de vida, né? Porque, por exemplo, se eu quiser casar com alguém que quer ir morar fora do país, e esse não é um sonho meu, como que isso vai ser, né? Como que vai ser eu minar esse sonho na outra pessoa, frustrar ela, ou então eu ter que aderir a esse sonho. Então, tem algumas perguntas que é sempre interessante se fazer. Quando se leva para o campus dos negócios, né, amor? Sim, e ainda antes de Campos dos Negócios, contar para vocês aqui, quando eu e a Fran nos conhecemos, a gente já estava há alguns meses se relacionando, e aí a gente estava conversando e a gente descobriu que ela tinha uma lista das qualidades da pessoa com quem ela queria se relacionar, e eu também, eu tinha feito uma atividade há um ano atrás e colocado algumas características que eu gostaria que aquela pessoa tivesse, não só física, né, mas realmente enquanto pessoa. E aí a gente começou a olhar para isso e batia muito daquilo, né? Então, olha só a importância, né, de você definir quem você quer que esteja do teu lado, porque acontece que daí, quando vem alguém que não tem aquilo, não tem aquelas características, aqueles princípios, você acaba naturalmente se afastando, né? É verdade, bem lembrado. A gente acaba contando essa história, né, nos treinamentos, cursos que a gente faz, porque quando a gente fala de visualização ou de objetivos que você tem para sua vida, é importante escrever. Porque quando a gente faz isso, neurologicamente falando, a gente está dando comandos para o nosso cérebro de qual caminho ele tem que seguir, né? Então, escrever é uma das formas de aprendizado, então é uma das formas de você comandar e reforçar o que você quer para a tua vida. Nesse momento do nosso case amoroso aqui, eu já tinha esquecido que tinha escrito isso, o Thiago também, e aí quando a gente percebeu que, cara, né, deu match, né, naquela lista, olha como é importante, porque ficou no nosso inconsciente, né? Ficou lá no subconsciente o que a gente queria para nossa vida. Falando do mundo dos negócios, né? Negócios, tem tudo a ver também, né? Você entender que tipo de sócio você quer. Eu tenho algo que para mim, hoje, é só eu e a Fran, nós não temos sócios, mas em algum momento eu acredito que a gente vai crescer e vai ter sócios, mas eu tenho algo que para mim que eu carrego comigo e que alguns podem achar um tanto exagerado, enfim, não concordar, mas cara, uma pessoa para ser sócio, vamos dizer, eu tenho um amigo e aí eu quero ser sócio dele. Primeira pergunta que eu vou fazer é como é que ele é com a esposa dele? Ele trai a esposa dele? Porque se o cara trai a esposa dele, eu não vou ser sócio de uma pessoa dessa. Porque se ele está traindo alguém que está junto com ele, dentro da casa dele, o que ele vai fazer comigo enquanto sócio? Entende? Talvez na primeira oportunidade que ele tiver de se dar melhor, ele vai fazer a mesma coisa comigo. Então,
Um ponto é esse, e outro ponto é que daí não compactua os mesmos princípios e valores, né? Que são muito importantes, né? Quando você vai fazer uma sociedade. Além dos princípios e valores, é importante analisar os temperamentos, né? Se vocês dois são pessoas esquentadas, ou 3 ou 4, como que vai ser, né, a dinâmica de conversar? Porque quando a gente faz uma sociedade, no início, enquanto é só uma ideia, é uma empolgação, né, muito grande. Mas quando você vai para a prática e a rotina vem, começam a aparecer os desafios. E aí é o nível de inteligência emocional dessas pessoas que vai determinar o fracasso ou o sucesso dessa sociedade. Você ter a maturidade para sentar e pontuar o que precisa ser corrigido, o que precisa ajustar o leme aí do barco, as velas do barco, para pegar o caminho mais assertivo. Não é todo mundo que suporta esse tipo de conversa, não é todo mundo que consegue pegar o problema, sentar para conversar e sair com uma solução. A maioria dos casos que a gente escuta, né, e temos contato com muitos empresários, quando se senta para falar de um problema, a gente senta para achar um culpado e não para achar uma solução para o problema. Eu diria que o grande problema é que, cara, quando você vai sentar com alguém para pontuar algum problema, ou até mesmo com algum colaborador teu, dar um feedback, o que acaba, que acontece muito, você vai muito pro lado pessoal, e aí, o que você tem que focar? No fato. No fato. E quando você foca no fato, você não foca no lado pessoal, nas ações da pessoa, naquilo. Não. Você está focando num fato. O fato é esse. O que a gente vai fazer com isso para resolver isso? Qual que é o nosso próximo passo? E aí se torna uma conversa inteligente. E isso tem sido uma fórmula, né? Às vezes as pessoas dizem, meu, como é que você se aguenta, né? São um casal, então moram junto, tem filho, tem os negócios. Trabalhamos junto, estamos aqui junto, no caso. O segredo é cada coisa nessa caixinha, né, amor? Cada coisa tem o seu momento. Quando a gente vai falar de nós, do nosso relacionamento, aí sim vem emoção, né? Aí a gente tem que colocar uma dose de emoção aí, ter muito carinho um outro, a compreensão e empatia. E a compreensão e a empatia, elas vão juntas, né? Quando a gente vai falar do negócio. Mas aí não é para se sentir acusado, não é para se sentir ofendido com possíveis críticas que possam acontecer e que acontecem. Porque como que eu vou crescer se o Thiago não olhar para mim e dizer, Fran, ó, isso que tu faz, acredito que não seja o melhor caminho, não é legal, o que tu acha de se comportar de outra forma, como que ficaria bom para ti se comportar, né? E aí eu peço o que tu acha e assim a gente troca. E aí a gente cresce. Isso, né? E aí entra onde as empresas têm mais dificuldade, que é essa cultura de feedback. A pessoa vai guardando para ela, vai guardando, não fala, e de repente quando ela vai falar, daí ela troca os pés pelas mãos, daí por conta de uma coisa pequena é grossa e tal, e aí gera todo um desgaste, né? E quando você tem uma cultura de feedback, das pessoas estarem abertas, entenderem a cultura da empresa, e que na empresa funciona isso, que não é um ataque pessoal em nenhum momento, muito pelo contrário, para ajudar a pessoa a crescer, evoluir e melhorar, fica tudo mais fácil, fica tudo mais leve, né? Ah, com certeza. E também nessa cultura de feedback, acontece que continua tudo alinhado. Você tem a oportunidade, quando faz esses momentos de conversa, que não precisam ser longos, né? Ah, falou em conversa, pense em 1 hora, 2 horas de reunião. Cara, não. É sempre estar ajustando junto. Então, indo para lá, essa ação é necessária por esse motivo, que é um comportamento onde todo mundo entende qual é a sua função, o porquê dos movimentos e faz com que as coisas fluam muito melhor, né? Então, a gente trabalha nesse sentido, eu e o Thiago. A gente organiza as coisas nas caixinhas, agora é o momento família, a gente não fala de serviço, eventualmente, né, surge sim o assunto, até porque a gente está sempre vendendo, então tem a oportunidade de vender o nosso produto, nós vamos vender, né? Com certeza, mas não de uma forma que sufoque o nosso momento família, né? Então, e outros, tem mais um segredo, que esse é bem importante para vocês, anotem aí, vinho, tomar um vinhozinho com a esposa, né? É criar um momento, né? Não é o vinho que vai ouvir, você vai achar que a gente toma uma garrafa por dia, e não é, né? Então, toda vez que a gente tem essa oportunidade, eles dormem, a gente se vê sozinho,
é o momento da gente, né, dar um chameguinho ali, conversar, de repente degustar uma boa bebida. Então, é isso, é você colocar as pessoas em primeiro lugar, né? Ter essa cultura de olhar para o seu parceiro, independente se é de trabalho ou se é um parceiro de negócios, ou se é um parceiro de amizade, ou se é um parceiro amoroso, de estar nesse movimento de fazer feedback, de ver se compactua dos mesmos princípios e valores, se estão alinhados os objetivos, porque não faz sentido você permanecer em uma relação, independente da natureza dela, se ela vai contra o que você acredita, né? Sim, ninguém é perfeito, sim, somos diferentes, temos qualidades diferentes, mas nos defeitos e nas coisas que não dá, que caem naquela caixinha de isso eu não tolero, tem que ser ponto de ruptura, né? Tem que ser determinante para levar adiante ou não aquele relacionamento. Eu acredito que a mensagem, né, desse nosso bate-papo de hoje fica essa, né? Escolha bem com quem vai estar ao seu lado, porque tem uma frase que eu não me lembro de quem que é que diz, mas é lá de antigamente que tinha as guerras lá de Primeira Guerra Mundial lá, né? Quem vai estar ao seu lado na batalha. Isso importa mais do que a própria batalha. Então, quem vai estar do teu lado determina onde você vai chegar, né? Porque é essa pessoa que vai te impulsionar, que vai te puxar para trás, que vai te puxar para baixo. Então, escolha bem com quem você vai se relacionar. A gente não tem como estar num patamar e se relacionar com pessoas muito acima de onde a gente está, porque a gente precisa entregar algo também. E então a gente tem que ser muito inteligente nas escolhas de quem vai estar do nosso lado. E eu acho que uma das mensagens que fica para hoje, né, e o convite para você que nos assiste aqui é essa: escolha bem quem vai estar do teu lado nas batalhas da vida aí. Exatamente. A vida é uma só, então divida ela com pessoas que você sinta prazer de estar ao lado, com pessoas que agregam, com pessoas que você se sente bem, porque ela vai acabar, né? É uma viagem infinita, tem um destino certo e o meio do caminho é você quem faz, é você quem constrói e só você é responsável por esse meio do caminho ser agradável ou não. Então, se você gostou de mais essa carona, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal do YouTube, segue a gente nas redes sociais e fique com Deus. Um beijo. Beijo no coração.